Boa tarde, gente. Eu sou Érica, aqui especialista em monitoramento e avaliação da Humani, que é uma associação filantrófica, sem fins lucrativos, que apoia iniciativas no âmbito da saúde pública, com o objetivo de contribuir para um sistema de saúde mais resolutivo e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no Brasil. Então, o nosso painel hoje, né, de avaliação de projetos, compartilhamento de experiências, sucessos e desafios de iniciativas na área da saúde. Inicialmente, eu vou trazer algumas linhas gerais do processo de avaliação aqui da Humani, dos projetos que a gente apoia, também um breve resumo, e na sequência a gente vai apresentar, então, 4 avaliações, 3 delas que estão finalizadas e uma delas ainda em andamento. E aí, cada apresentação, então, vai ser conduzida pelo próprio avaliador. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês já estão vendo como modo apresentação? Sim. Sim, agora sim. Tá. Bom, então aqui o monitoramento e avaliação, né? Ele tem as 3 principais frentes de trabalho, então uma que é a avaliação de projetos, a outra é que é a consolidação dessas avaliações, né, em algumas medidas de impacto social da instituição, e também a gente cuida do Observatório da Atenção Primária à Saúde, que foi o que a gente tratou na última semana de avaliação, no ano passado, né? Então é um site com dados de saúde baseados em informações públicas. As linhas gerais dos processos de avaliação aqui. Então, para todos os projetos que a Humani apoia, a gente tem uma matriz de indicadores. De acordo com o desenho desse projeto, a gente define o nível de complexidade de avaliação que esse projeto poderá ter. Eu vou explicar um pouquinho no próximo slide. A ideia é que a gente, para cada projeto, sempre combine um método quantitativo e qualitativo, e também para que a gente possa usar tanto informações de monitoramento como de algumas coletas específicas realizadas conforme seja necessário. O entendimento de avaliação aqui é amplo, então a ideia é que a gente está sempre monitorando informações tanto de processo como de resultado, para que a avaliação possa contribuir, então, para possíveis correções de rota e também fortalecer a cultura de avaliação. E aí, tanto aqui dentro da própria instituição da Humani, como com os nossos parceiros e demais pessoas. Quando a gente fala dos níveis, que eu comentei, então a gente tem 3 níveis de avaliação nos projetos que a gente apoia. O nível 1, a gente só acompanha os indicadores da matriz lógica e vê se eles estão ou não alcançando a meta que foi pactuada. No nível 2, a gente fala que a gente já consegue ter indícios do impacto do projeto, então a gente também realiza a coleta com o grupo que recebe o projeto e realiza comparações com outros territórios. E o nível 3 é quando a gente realmente tem obrigatoriamente a coleta antes e depois da intervenção, e tem também essas informações para um grupo de comparação. Então, aqui é um exemplo, né, da matriz, provavelmente você já conhece. Então, a gente organiza esses indicadores em 4 grandes blocos, um que são as entregas diretas do projeto, o outro dos resultados mais imediatos. Na sequência, um bloco com os resultados finais, que aqui a gente pede, né, para o parceiro implementador que ele coloque o objetivo do projeto para aquele tempo que a gente está apoiando a ação, e os efeitos para ficar uma coisa mais ousada, que talvez demande mais tempo, a aderência entre dos envolvidos, né, e do território. Então, o primeiro projeto que a gente vai apresentar a avaliação vai ser o Experiências que Alimentam 2, que ele é implementado pelo CREM, aqui no município de São Paulo. Esse projeto ele tem como objetivo ampliar a visão de educadores sobre a alimentação na primeira infância e consolidar a educação alimentar e nutricional como um processo pedagógico, que deve ser incorporado no cotidiano das unidades de educação infantil. Então, a gente já vê, né, no bloco de entregas, teve toda uma escuta qualificada dos atores antes do início do projeto. Na sequência, né, uma etapa de adesão do Centro de Educação Infantil, lá de São Miguel Paulista, e das famílias. Também, né, durante, né, essa etapa inicial e no comecinho do projeto estavam sendo desenvolvidos os recursos educacionais. Também teve uma etapa importante de formação dos profissionais da equipe da educação. E, por fim, ao final, o projeto realizou um evento com uma amostra de atividades, né, desenvolvidas pelas 6 que participaram do projeto. Como resultado intermediário, então, a gente tem melhorar a atuação dos educadores, né, no tema de educação alimentar e nutricional, aumentar o interesse e o conhecimento em alimentação e nutrição, tanto entre as famílias como entre os profissionais das 6.
E o resultado final é fortalecer melhores práticas de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar. E, por fim, como efeito, né, promover essa mudança cultural no ambiente escolar e familiar que favoreçam, então, a prevenção de desvios nutricionais. O segundo projeto que vai ser apresentado é o Cuidando de Todos, tá? Então, ele foi criado, né, pela Fundação Novartis, implementado pelo Instituto Telos. O Cuidando de Todos é uma iniciativa que visa aprimorar as ações de rastreamento, detecção precoce, tratamento e controle de pacientes com hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol, nas unidades básicas de saúde. Então, a avaliação que a gente vai apresentar, ela trata da implementação desse projeto aqui no município de São Paulo, mas vale dizer que esse projeto está em fase de expansão, sendo implementado em outros municípios. Como entrega, né, tem ações intersetoriais e comunitárias, a implementação de contatos à distância, a criação de um cantinho de todos nas unidades de saúde, onde acontece a aferição de pressão, as pessoas podem se pesar, a implementação de metodologia de estratificação de risco, a capacitação de profissionais da saúde e gestores, a pactuação de autocuidado, o uso de dados e tecnologias para a tomada de decisão. Como resultados intermediários, esse projeto a gente tem a sensibilização da população para temas relacionados a essas doenças, a ampliação das ações de rastreio e busca ativa e o aumento do número de pessoas com análise e estratificação de risco. E como resultados finais, né, a gente almeja, então, o aumento da identificação de pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol, e também o aumento da adesão dos pacientes ao tratamento. E, por fim, como efeito, a redução da morbimortalidade associada à hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol alto. Só um minuto, que não está passando. O terceiro projeto é da Central de Regulação Obstétrica e Neonatal. Então, esse projeto, né, ele busca, quando alguém, né, por exemplo, vou dar um exemplo do que seria a regulação, né, alguém está num hospital e precisa, né, por conta de um risco ali da gravidez, de uma UTI neonatal, que aquele hospital não tem vaga no momento. Então, é feita uma regulação para um outro hospital. Então, Central de Regulação, né, mais ou menos, explicando de uma maneira muito simplória, seria isso. Então, a gente tem, né, nesse caso, o encaminhamento e os cuidados necessários para esses pacientes, então gestantes, né, parto-orientes e recém-nascidos de baixo e alto risco. O trabalho é realizado por uma equipe, então, de 13 médicos, obstetras e 10 enfermeiros reguladores. E o objetivo é salvar vidas, né, reduzir os índices de mortalidade materna e neonatal. A entrega desse projeto, então, é uma consolidação de uma central de regulação específica para esse segmento materno-infantil. Normalmente, né, em outros municípios, esse tipo de regulação ele é feito todo junto com toda a central de regulação de urgência e emergência, que envolve muitas outras causas. Então, a especificidade desse projeto é ter uma central de regulação apenas para isso, tá? Para a questão obstétrica e neonatal. O resultado intermediário é a maior organização e eficiência na regulação obstétrica neonatal. Resultado final, então, é essa maior resolutividade. E como efeito, a gente tem contribuído para a queda da morbimortalidade materna e perinatal. E, por fim, o quarto projeto, que a gente vai apresentar avaliações hoje, é a planificação da atenção à saúde. Esse projeto é implementado pelo CONAS. Então, como entregas, né, a gente tem, primeiro, uma formalização das parcerias com esses governos, que serão contemplados, a realização de oficinas, o desenvolvimento e customização de materiais e informações também para esses gestores e profissionais da saúde. O resultado intermediário é a qualificação dos macroprocessos de gestão e atenção à saúde, e também a capacitação e o desenvolvimento e instrumentalização dos gestores públicos. Como resultado final, a gente tem o fortalecimento da organização das redes de atenção, com maior integração entre a atenção primária à saúde e a atenção ambulatorial especializada, e a maior organização da implementação de modelos de atenção segundo condições de saúde. E os efeitos, então, é melhorar o desempenho da rede de atenção às condições crônicas de saúde. Então, em linhas gerais, né, uma introdução rapidinha sobre os projetos é isso. Aí eu acho que vale dizer, né, que após as apresentações, as avaliações, a gente vai ter um momento para discussão. Então, eu já peço, caso tenham perguntas, né, que vão colocando aqui no chat, que ao final a gente vai poder conversar sobre isso. Eu vou passar, então, a palavra para a Cássia, que vai fazer a primeira apresentação sobre o projeto Experiências que Alimentam 2.
Obrigada, Érica. Bom, boa tarde a todas, a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que ainda não consegui compartilhar, Érica. Deixa eu ver agora foi. Bom, para começar, eu queria só, vou trazer alguns pontos aqui que a Érica já falou um pouquinho, né, sobre o programa, sobre o projeto Experiências que Alimentam. Vou seguir aqui meu tempo, tá, Érica? Bem certinho. Bom, essa é uma avaliação que a gente fez ali no período de 2020 a 2023. Como a Érica já contou, é um projeto cujo objetivo, então, era ampliar e difundir as ações GEAN, que é Educação Alimentar e Nutricional, em ambiente escolar de primeiríssima infância, então, na faixa de 0 a 3 anos, para favorecer a promoção de saúde e prevenção de desvios nutricionais. Entre as linhas de ação desse programa, é importante dizer que elas tinham um foco muito grande na formação, na construção de um ambiente virtual que fosse formativo para esses profissionais das unidades, ações voltadas para o acompanhamento de famílias e também os recursos educacionais, que eram jogos, ferramentas físicas para esses educadores utilizar. Então, essa linha formativa era o foco assim da iniciativa e que a gente tentou, ao longo de todo o processo, acompanhar. Falando um pouquinho da metodologia que a gente desenhou para essa avaliação. Primeiro, enfim, é uma avaliação externa, né? Então, a gente ali não tem ligação diretamente com o CREM, por mais que a gente aqui, enquanto avaliadora, a gente sempre saiba que a gente é quase confundido como da organização no dia a dia, né? Quando a gente está ali fazendo avaliação. De caráter ex ante, ex post, então a gente acompanhou antes da iniciativa ser implementada, ao longo dela e ao término. A gente fez um desenho da avaliação muito atrelado aos ciclos e etapas do projeto, então a gente tentou sempre desenhar e adaptar conforme tinham mudanças em relação a esse processo. Num contexto de pandemia ainda, isso ainda foi mais importante e relevante da gente fazer. A gente fez uma avaliação baseada em métodos mistos, então a gente combinou desde o levantamento de indicadores educacionais, né, dados secundários, realização de entrevistas e grupos focais, aplicamos questionários com os diversos públicos, e como a Erika já mostrou, a gente também trabalhou um pouco, a gente se orientou pela matriz lógica para a gente conseguir construir um pouco do que a gente gostaria que tivesse presente nesses instrumentos e nas coletas. Ao todo, a gente acabou monitorando e mensurando 18 indicadores, e aqui ao lado aqui a gente tem algumas orientações também que a gente seguiu dentro dessa linha de métodos mistos, né? Então, combinar coletas quali, comparar e relacioná-las para interpretar um pouco dessa realidade das unidades, principalmente no momento inicial, e depois nessa dinâmica mais sequencial, em que a gente coletava dados quant e fazia algumas coletas quali para entender e interpretar um pouco mais desses dados. Bom, como eu falei, acho que o desenho da avaliação foi um foco que a gente tentou desde o início fazer junto com a instituição implementadora, né, o CREM, que é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Então, ao longo desses 3 anos, foram previstos esses 4 ciclos aqui, né, que a gente fala 2, porque foram 2 processos de expansão ali no mesmo ano. Então, no momento inicial, eles estavam formulando a iniciativa, então a gente ajudou com uma parte de pesquisa, planejamento de levantamento. Tinha esse piloto, feito em 6 unidades, uma primeira expansão agregando 14 unidades, depois, numa última expansão, 30 unidades, chegando a 50 ao fim do projeto. E a avaliação, a gente fez um desenho justamente para dar conta de suprir e de trazer tanto informações, dados, evidências para essas equipes que estavam ali envolvidas, e também da gente conseguir mensurar já alguns pequenos efeitos desse projeto ao longo da sua implementação. Então, ali no início, a gente fez uma avaliação diagnóstica de necessidades para entender a realidade desses 6, uma avaliação intermediária de resultado, então a gente fazia ali aplicação de instrumentos antes e depois da formação, e no final a gente fez essa avaliação final de resultados com todos que passaram pelos processos formativos, né? E uma avaliação de impacto não experimental, em que a gente ali tentou identificar um grupo de controle, unidades que não tinham recebido a formação, para a gente justamente conseguir ver se tinha tido algum efeito entre as unidades que tinham recebido ou não, em termos de educação alimentar e na dinâmica de alimentação na unidade. Aqui a gente detalha um pouco do que a gente aplicou enquanto método, instrumentos. No total, então, a gente realizou 14 entrevistas, 2 grupos focais, aplicamos 11 questionários e a gente teve mais de 350 respondentes ao longo deles. Então, a gente focou nos públicos, né, nas famílias, nos educadores e nos gestores. Nos educadores a gente tentou, então, focar nessa questão do antes e depois pós-formação, após a formação. Nos gestores, a gente aplicou antes do projeto ser implementado e ao término, né, tentando justamente fazer essa avaliação de impacto não experimental.
E com as famílias, aí um pouco da questão já da flexibilidade, a gente acabou aplicando só um questionário diagnóstico para entender a realidade dessas famílias, até porque as ações voltadas para eles acabaram tendo uma descontinuidade, algumas mudanças. Bom, o que a gente conseguiu obter para o método Squally, né? Na etapa diagnóstica foi fundamental a gente ouvir esses profissionais das unidades e algumas famílias, para a gente entender um pouco como que a alimentação estava sendo vista ali no cotidiano. Então foi ali que a gente identificou que a alimentação era mais uma preocupação da equipe, não uma pauta ou temática, né? Como que estava sendo pensado pelo projeto, que o momento das refeições era visto como muito conturbado por essas equipes, que as ações de não eram tão regulares e também que elas não envolviam toda a equipe, era mais quem estava ali no dia a dia do refeitório, e que às vezes elas só surgiam quando alguma turma tinha dificuldade de aceitação de algum alimento. E principalmente que eles focavam muito mais nas crianças de 3 a 4 anos, não chegavam a atender as crianças menores, até porque se tinha uma visão um pouco de que esses bebês de 1 e 2, por exemplo, não tinham autonomia ainda para trabalhar essa questão. A gente também viu a questão do cardápio, recebemos, né, as informações, críticas em relação ao cardápio oferecido, e a gente viu que tinha uma visão dos profissionais em relação às famílias, de que as famílias tinham baixo conhecimento sobre essa questão, que tinha questões de vulnerabilidade, desinteresse, falta de tempo, que incidia sobre a alimentação dessas crianças que frequentavam a unidade. Já em relação aos métodos Quant, né, já trazendo aqui alguns resultados, e até aproveito aqui para convidar todos e todas para acessar ali o Observatório de Atenção à Saúde da Humane, que a gente tem 3 textos para discussão, né, que a gente trouxe em relação a esse projeto, né, então a gente trouxe desde a etapa diagnóstica até os resultados finais, então tá tudo lá sistematizado, mas aqui ressaltando alguns pontos, né, então desde atendimento, então o projeto conseguiu impactar cerca de 870 professores, né, todos que trabalhavam nessas unidades, mais de 7.400 crianças que estavam matriculadas nessas unidades, e o que a gente percebeu foi que houve um aumento, né, na adoção de práticas de sustentabilidade, 66,5%, o percentual de SEIs que participava e abordava o tema também aumentou, passou de 52% para 82%, e que os que promoviam ações regulares sobre o tema chegaram a 95%, 57% dos gestores trouxeram que houve mudanças na organização, né, que tiveram melhorias também nessa rotina, um aumento também do nível de conhecimento, como estava previsto ali na matriz avaliativa, né? A gente aplicou algumas questões com itens, né, para testar esse conhecimento, a gente viu que houve um aumento dos acertos, e ao fim também que os gestores perceberam que a equipe pedagógica estava muito mais preparada e qualificada na percepção deles. Bom, enquanto desafios, acho que desde o início a gente sabia que a gente lidaria ali com uma questão relacionada à falta de dados e mudanças, principalmente em relação às unidades conveniadas. Aqui em São Paulo, né, só para ressaltar, a educação infantil é oferecida tanto pela Secretaria Municipal de Educação, com uma gestão direta, quanto também por organizações sociais que têm convênio. Então, a gente sabia que tinha mudanças, às vezes por mudança de contrato, então foi difícil, às vezes, mapear, identificar essas unidades. No total, a gente mapeou 233. A gente lidou, né, com a questão da baixa disponibilidade de dados e indicadores sobre educação infantil, especialmente em termos de censo escolar, né, a gente lidou com essa lacuna. Para a realização de um T0, né, o antes do projeto, a gente tinha muita dificuldade de negociar para garantir que a formação só acontecesse quando todo mundo tivesse respondido o questionário, enfim, aquelas questões sempre que pegam a gente para a gente tentar evitar o máximo de contaminação em relação, né, aos conteúdos que a iniciativa já ia trazer. A gente também enfrenta uma impossibilidade de incidir sobre a seleção e ingresso dos 6 no projeto. A gente tentou estabelecer alguns critérios de unidades para entrar pelo tipo de gestão, tamanho e porte para avaliação, mas ao mesmo tempo isso era muitas vezes não tão negociável, né? Ali estava uma questão mais relacionada à dinâmica própria da regional. Dilemas éticos, como a gente sempre enfrenta quando a gente tenta fazer tratamento e controle, então como que a gente engaja organizações que não as unidades que não participaram, e também garante que depois, enfim, elas vão receber esse projeto ao final. E efeito das ações de AN, que aí foi também um conteúdo que a gente acabou trabalhando ali, que elas tendem a repercutir mais no longo prazo. Então, algumas mudanças comportamentais, então, para identificar, por exemplo, se esses gestores estavam justamente mudando seus comportamentos por lidarem com esses conteúdos de educação alimentar também, a gente viu que imediatamente a gente não ia conseguir identificar essa mudança. Já entre as conquistas, acho que a gente fala muito feliz, assim, que a gente construiu um instrumento super inédito, né? Muitos instrumentos estão voltados mais para medir insegurança alimentar
ou a questão da educação alimentar em contextos mais de equipamentos de saúde. Então, a gente teve que pensar num instrumento feito para a realidade das escolas. Então, a equipe do CREM, a Humani e outros parceiros ali que participaram desse momento foi um trabalho a muitas mãos e muitas cabeças, com essas sessões que a gente tentou construir, e a gente vê que tem replicabilidade para fazer isso futuramente também. Acho que envolver e reconhecer a importância da avaliação foi uma coisa que a gente viu que todos os atores acabaram fazendo ao longo desse processo, tanto que na linha de base a gente teve mais de 70% das escolas participantes, dessas 233, por um trabalho árduo da regional, do CREM, em buscar essas unidades, e das unidades também reconhecerem, e acho que partilhar esses dados também foi fundamental para eles aderirem. A regional, a gente acabou ajudando a regional também a coletar dados, né? Que a gente, às vezes, eles pediam para a gente alguns dados que a gente coletava. A gente tem um processo super rico de sistematização do projeto ao longo de toda essa etapa de monitoramento, essas etapas de monitoramento e avaliação. Então, é um projeto que está muito bem sistematizado em termos de mudanças, histórico, ganhos, desafios. E eu acho que o que faz mais a gente feliz, enquanto avaliador que brilha os olhos, é ver depois a organização implementadora, principalmente utilizando esses dados, vinculando nas suas peças de comunicação, enfim, e trazendo isso e se apropriando dos dados de forma para pensar justamente em mudanças e continuidades. Bom, para fechar, acho que os principais aprendizados, né? Negociar e pactuar para avaliar. A gente aprende muito técnica, mas a gente sabe que muito da avaliação é negociação. Então, a gente envolver essas pessoas, trazer uma comunicação que seja bastante alinhada à realidade, o que a avaliação pode agregar para cada um. E a gente também aprendeu que, num processo de monitoramento e avaliação que possa envolver até entes públicos, talvez seja importante colocar monitoramento e avaliação ali num termo de parceria e cooperação. O fazer junto e compartilhar, então engajar na construção do instrumento, na validação dele, justamente para fortalecer essa cultura de avaliação entre as organizações sociais que estão fazendo iniciativas piloto como essa, mas também os atores do setor público. A questão de flexibilizar sem perder o rigor, e aí até o ponto seguinte, a pandemia, né, fez a gente flexibilizar muito, mas a gente também teve que garantir alguns padrões mínimos em relação ao uso dos instrumentos e métodos para minimizar qualquer perda ou viés em relação à iniciativa, nessa avaliação. Então, só para dar um exemplo, a equipe do CREM fazia as entrevistas com as famílias, a gente formou a equipe do CREM para aplicar o instrumento, né? Inicialmente era a gente que ia aplicar, mas justamente como tinha esse espaço, a gente acabou adaptando. E por fim, acho que é mais uma reflexão quase assim interna, a gente percebe que avaliar é construir repertório. Então, a gente está aqui no painel com avaliadores e avaliadoras, a gente é muito expert em técnicas, métodos, mas todo projeto pelo qual a gente passa e avalia, a gente acaba se tornando um pouquinho mais expert em algumas iniciativas. Então, acho que é muito legal a gente ver como a gente ganhou também repertório e conhecimento sobre educação alimentar, sobre quais são as questões, os limites e critérios que nos permitem mensurar iniciativas com esse foco, e acho que esse é um dos grandes ganhos em relação ao projeto como um todo, né? Isso vai repercutir ainda muito mais na gente, nos fomentadores, nos financiadores, mas principalmente em relação ao território ali onde foi implementado. Acho que é isso. Obrigada, Cássia, pela apresentação. Acho que eu passo então agora para a Carolina, que vai falar sobre a avaliação do projeto Cuidando de Todos. Deixa eu projetar aqui, peraí. Vocês já estão vendo? Agora sim, Então, estamos vendo o PowerPoint. Mas não foi. Pessoal, Peraí. só para dar um recado, quem tiver alguma dúvida sobre o que foi apresentado da Cássia e agora que vai ser apresentado pela Carolina, pode mandar no chat, que depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Posso começar, então? Bom, pessoal, eu sou Carolina. É um prazer estar aqui apresentando a avaliação desse projeto super interessante que foi conduzido por mim e pela Pri aí no decorrer do ano de 2023, tá? Então, como a Erika já explicou rapidamente, né, é o projeto Cuidando de Todos, tá? E um pouco diferente do que a Cássia apresentou, aqui no Cuidando de Todos a gente focou na avaliação de impacto do projeto. Tá? Então, o projeto ele foi implementado, né, e a gente fez essa avaliação a posteriori, após a implementação do projeto.
tá? E o desafio, né, da avaliação de impacto é justamente a gente isolar o efeito causal que esse projeto teve naquela população. E para isso a gente precisa isolar todos os outros fatores que poderiam também ter afetado aqueles indicadores que a gente está vendo, tá? Então, a avaliação de impacto é um desafio, né? Então a gente aí tem várias técnicas econométricas, né, para a gente fazer isso, mas o nosso objetivo é sempre tentar responder o que teria ocorrido com aquela população se o projeto não tivesse existido, tá? Então, para isso, a gente precisa primeiro montar um grupo de comparação que reflita exatamente o grupo que recebeu as ações do Cuidando de Todo, mas que não foi impactado pela política, selecionar indicadores com base nas bases de dados disponíveis e definir a metodologia de avaliação de impacto. Tá? Então, no meio da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses itens e quais foram os desafios e as principais lições que a gente aprendeu. Tá? O Cuidando de Todos, como a Érica explicou, ele foi implementado em São Paulo, no município de São Paulo, nas unidades básicas de saúde, e com o objetivo principal de reduzir a morbimortalidade associada à hipertensão e outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus, doenças cardíacas, doenças relacionadas à obesidade, colesterol alto, e várias ações foram implementadas, tá? E o interessante é que o programa ele foi implementado nas unidades básicas de saúde e ele foi faseado, tá? Então, isso auxiliou a gente na avaliação de impacto, que a gente conseguiu construir uma metodologia de avaliação que se beneficiou disso. Tá? Então, inicialmente, ele foi implementado em 6 UBSs em Itaquera, em 2018. Em 2019, ele foi expandido para as outras unidades básicas de saúde de Itaquera. Em 2020, ele foi expandido para Penha, para 21 unidades. Em 21, ele foi expandido para uma unidade básica de saúde em cada região. E, finalmente, em 2022, ele foi expandido para mais 150 unidades básicas de saúde aí no município de São Paulo, cobrindo quase metade das unidades básicas de saúde do município. Tá? E aí, falando um pouquinho, né, dos desafios, né, da avaliação, o projeto ele teve várias frentes, né? Então, frentes de montar o cantinho Cuidando de Todos, que é um cantinho dentro da unidade básica de saúde para um cuidado especial do paciente, para aferir pressão arterial, em que o próprio paciente, né, ia lá e media. Tinha uma buscativa também para rastrear esses pacientes hipertensos no município, capacitação de profissionais, sistema de chatbot para contato à distância com pacientes que não poderiam estar indo ao UBS, ações intersetoriais e comunitárias. E do ponto de vista da avaliação, seria super interessante a gente conseguir isolar cada uma dessas ações para a gente saber o efeito específico de cada uma e aprender com isso e conseguir expandir. Dada a estrutura que a gente tem hoje de dados, que é que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é muito difícil a gente fazer isso, tá? E como as ações elas foram implementadas na UBS no mesmo momento de tempo, também fica um pouco difícil a gente saber o que cada ação está impactando cada UBS. Então, isso é um desafio, seria super interessante se a gente conseguisse, de fato, separar todas essas ações para ter resultados mais específicos, tá? Entrando um pouquinho agora na avaliação. Então, a gente coletou dados de 2015 a 2021. A gente não foi até 2022, justamente porque em 2022 o programa foi expandido para o resto do município. Então, isso teria questões para o nosso grupo de controle. De 2015 até 2017 é o período pré-intervenção que a gente chama, que é o período que a gente constrói os nossos indicadores para a linha de base e constrói o nosso grupo de comparação. De 2018 a 2021 é o período que a gente vai aferir o impacto, tá? Então, a iniciativa ela começou em 2018, a gente tem 3 anos antes para coletar dados para fazer o nosso grupo de comparação. De 2018 em diante, a diferença entre os dados observados nas unidades tratadas e no grupo de comparação é o impacto do programa, tá? Bom, os nossos indicadores, a gente basicamente a gente segregou eles em 3 grandes grupos, justamente pela estrutura de dados ser completamente diferentes uma das outras e a unidade também de agregação dos dados também ser diferente. Tá? Então, o projeto ele foi lançado nas unidades básicas de saúde. Tá? Então, é super interessante que a gente consiga fazer a avaliação no nível da unidade básica de saúde.
Porém, nem todos os indicadores que a gente tem hoje disponíveis de fontes públicas, então, essa avaliação a gente usou basicamente dados públicos do DataSUS, eles estão disponíveis no nível que a gente deseja. Então, é por isso também que a gente faz essas segregações no nível dos indicadores, e aí cada um desses vai ter uma avaliação completamente diferente das anteriores. O primeiro nível de indicadores que a gente utiliza é no nível da unidade básica de saúde, que é a produção das unidades, né, das UBS. A fonte de dados foi o CIA do DataSUS. Tá? Então, a gente consegue, por meio do CIA, a gente tem toda a base de atendimento ambulatorial, tá? E a gente tem exatamente qual foi a unidade em que aquele procedimento foi realizado, a data da realização daquele procedimento e também qual foi o procedimento. A gente consegue, pelo código da tabela unificada do SUS, saber exatamente os procedimentos que estão sendo realizados. Então, nossos indicadores, a gente quebrou eles em ações de promoção e prevenção à saúde. Então, aqui a gente tem toda a parte de atividade educativa e orientação em grupo. Os procedimentos com finalidade diagnóstica, então aqui alguns exemplos: eletrocardiograma, dosagem de glicose, glicemia capilar, procedimentos clínicos, consultas, então consulta médica em atenção primária, atendimento de urgência e emergência, procedimentos clínicos, tratamentos clínicos, então aferição de pressão arterial, exame do pé diabético, tratamento de diabetes mellitus, entre outros. Tá? Nos indicadores hospitalares, a gente não consegue saber exatamente, a gente não consegue identificar o paciente. Tá? Então, a gente tem uma série de informações dos pacientes, a gente usou os dados da SIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, em que a gente tem todas as AIHs dos pacientes internados. A gente não sabe exatamente da onde aquele paciente vem, qual é o local de residência dele num nível tão granular quanto da UBS. A gente tem um município de residência dele, mas aqui no nosso caso a gente precisava de uma informação um pouco mais granular. A gente até tem o CEP do paciente internado, mas a gente não consegue fazer um depara exato do CEP do paciente para a subprefeitura, tá? Então, isso também foi um desafio para a gente, tá? Essa questão dos dados do SUS, tá? Então, a gente avaliou basicamente a taxa de internação precoce e a proporção de óbitos nessas internações. Então, aqui, precoce, a gente olha a faixa etária de 30 a 69 anos, por doenças do aparelho circulatório, diabetes mellitus e obesidade. E, por fim, os nossos indicadores de longo prazo, a gente calculou a taxa de mortalidade precoce também por doenças do aparelho circulatório e diabetes mellitus. Para as taxas de mortalidade, a gente usou as informações do SIM, também do DataSUS, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, aqui a gente tem várias informações, né, sobre o atestado de óbito do paciente. Então, tem qual foi a CID, né, que o paciente é responsável pelaquela morte, e a gente consegue também, aqui no SIM, ver o distrito que o paciente morava. Então, aqui a gente conseguiu fazer uma análise um pouco mais específica nesse sentido, tá? Bom, na nossa teoria da mudança, o que a gente espera? Que no primeiro momento, como as ações são feitas diretamente nas unidades básicas de saúde, a gente espera que a produção dessas unidades aumente, tá? Então, exames, consultas, busca ativa, a gente espera que esses indicadores eles tenham um impacto positivo no curto prazo com as ações do programa. Para, no segundo momento, os indicadores hospitalares caírem, né? Então, hoje já é sabido que as doenças crônicas não transmissíveis, elas estão muito relacionadas ao cuidado na atenção primária. Então, melhorando a atenção primária, a gente espera que as internações precoces reduzam, tá? E, por fim, os efeitos aí mais longos, efeitos para a sociedade, a gente espera que a mortalidade também caia. E um ponto aqui também relevante é que os indicadores de mortalidade eles têm um impacto em anos bem mais longos, né? Então, a gente fez essa avaliação até 2021, o programa iniciou em 2018, mas só em Itaquera. Então, a gente também não espera também ver tanto impacto nos indicadores de mortalidade num curto espaço de tempo, dado que as únicas unidades que teriam aí 3 anos seriam as de Itaquera, tá? Mas a gente espera já ver algum resultado, mas o ideal é que esses indicadores sejam calculados aí por mais anos, tá? Falando só, assim, rapidamente, né, aqui dos desafios, né, dos dados, então acho que, do ponto de vista de avaliação de impacto em saúde, utilizando dados públicos, hoje o maior desafio que a gente tem é essa questão de dados mesmo. O DataSUS, ele é uma base de dados muito rica, tá? Tem muitos dados, a gente tem bastante informação,
Porém, quando a gente olha o CIA especificamente, a gente não a gente percebe que tem uma queda de reporte das unidades básicas de saúde ao longo dos anos, tá? Então, isso acaba impactando um pouco a nossa análise, um pouco limita. Questão do CEP do paciente internado, então a gente tem essa informação no SH, mas a gente não consegue fazer essa correspondência exata do CEP para o distrito de residência, e muitas vezes o CEP que está informado não necessariamente é o CEP do paciente, às vezes é o próprio CEP do hospital, e essa questão temporal, principalmente para os indicadores de longo prazo, tá? Bom, entrando aqui um pouquinho nos métodos que a gente utilizou, né? Para o primeiro grupo, a gente utilizou o método de diferenças e indiferenças e estudo de evento. O grupo de comparação são as UBSs que não receberam o projeto, tá? E como a gente tem algumas ferramentas estatísticas, a própria unidade que recebeu o projeto também entra no grupo de comparação no período anterior, tá? E a hipótese, como eu já falei, a gente espera que as UBSs tenham um aumento de produção no curto prazo. Tá? Então, entrando aqui um pouquinho no resultado, então a gente tem uma análise super extensa, eu trouxe os principais resultados, tá? A gente fez essa análise, que é um estudo de evento, que a gente consegue ver ao longo do tempo o impacto, né, da iniciativa, tá? Então, aqui, no primeiro grupo de indicadores, que é ações de promoção e prevenção à saúde, a gente vê, olhando aqui para esse gráfico, que a gente teve um impacto positivo, tá? Nesses indicadores, a partir do momento que a iniciativa é implementada. Então, aqui, 0, 1, isso são anos após o início da iniciativa, então a gente vê que a gente tem um impacto positivo e crescente, tá? Então, a gente acha que tem um aumento de 33% na ação educativa de orientação e grupo na atenção primária. Quando a gente olha visita domiciliar institucional por profissional de nível superior, a gente até acha um impacto positivo, mas ele não é estatisticamente significativo, então a gente não pode, de fato, atribuir ao programa, tá? Entrando aqui nos indicadores de procedimentos clínicos, a gente tinha uma expectativa bem grande de ter um impacto positivo, né, aqui nesses indicadores, principalmente pela questão do cantinho, né, do foco na hipertensão. A gente acha um efeito positivo na aferição de pressão arterial, ele é positivo, mas ele é pequeno, tá? Então a gente acha esse efeito. Quando a gente vai aqui para os procedimentos com finalidade diagnóstica, a gente acha um resultado um pouco desafiador. A gente acha, na verdade, que esses exames eles caíram após o início do programa, tá? E aí, aqui também é uma questão super importante. É super relevante a gente entender, junto com os implementadores, o que estaria justificando esse resultado. Se é uma questão de dados, né? Se é uma questão de substituição mesmo. Então, será que nessas unidades foram priorizados outros procedimentos em detrimento de eletrocardiograma, por exemplo? Tá? Então, isso é uma questão que é super relevante. Bom, entrando aqui nos indicadores hospitalares, né? Então, só trouxe uma amostra, né, dos principais resultados que a gente encontrou. Nos indicadores hospitalares e nos indicadores de longo prazo, a gente fez a metodologia do controle sintético, tá? Que é super comum em análises de saúde. E como a gente fez aqui a análise no nível da subprefeitura, no nível da região, a gente teve que utilizar uma metodologia diferente da apresentada anteriormente, tá? Então, só contextualizando bem rápido, a metodologia do controle sintético, a gente calcula o mesmo indicador para todas as subprefeituras do município, tá? E o grupo controle, ele vai ser uma média ponderada de cada um das outras subprefeituras que estão no grupo controle, tá? Então, por exemplo, aqui a linha vermelha é a subprefeitura tratada, que é Itaquera mais Penha, e as linhas pontilhadas são o mesmo indicador nas demais subprefeituras. Entrando aqui na metodologia, a linha vermelha, Itaquera e Penha, essa linha pontilhada é o nosso controle sintético, que é a média ponderada dos demais, para a gente replicar o que estava acontecendo em Itaquera e Penha no período pré-intervenção até 2017. De 2017 em diante, a diferença entre as duas curvas é o impacto do programa. Tá? Nos indicadores hospitalares, a gente encontra, em linhas gerais, uma queda na taxa de internação, o que é super relevante, em linha com o que a gente tinha esperado, e encontra um aumento na proporção de óbito nessas internações. O que também é super interessante, que pode estar indicando que os pacientes que estão sendo internados, eles já estão sendo internados num nível um pouco mais grave. Então, por isso que a gente tem esse aumento de óbito.
tá? Então, aqui a gente tem uma redução de 2% na taxa de internação por doenças do aparelho circulatório. Entrando aqui, na taxa de internação por infarto agudo do miocárdio, a gente encontra uma redução de 35%, tá? Então, essa linha vermelha é Itaquera e Penha, essa linha pontilhada é o nosso grupo controle. Quando a gente olha aqui diabetes mellitus, a gente também encontra uma redução de 16% nas internações, que são resultados super interessantes, tá? Por fim, olhando a mortalidade, a gente encontra queda na mortalidade, apesar daí do curto espaço de tempo, em doenças do aparelho circulatório. Porém, quando a gente olha a mortalidade por AVC, a gente encontra que ela cai, né? Então, em relação ao patamar anterior, porém, o grupo controle tem uma queda maior, tá? Então, a gente não encontra aí o impacto desejado nessa variável, tá? Bom, para fechar um slide de resumo, né? Então, a gente teve como objetivo fazer uma avaliação de impacto do Cuidando de Todos. A gente selecionou indicadores de curto prazo, médio e longo prazos. A gente utilizou a metodologia Diferenças em Diferenças, estudo de evento e controle sintético, e os principais resultados. A gente encontra um aumento da produção de alguns procedimentos. Alguns outros a gente encontra também um impacto positivo, mas as estimativas não são estatisticamente significativas. E pode ser explicado pela limitação dos dados, tá? Em relação aos indicadores hospitalares, a gente encontra uma redução na taxa de internação, em linha com o que a gente estava esperando, e a gente também encontra uma queda na mortalidade, principalmente aí por doenças do aparelho circulatório, tá? Então, como a Cássia super concorda com o que ela falou, né? A gente tem vários ganhos em cada avaliação que a gente faz, né? A gente tem uma limitação grande, principalmente nessa questão dos dados, que a gente utiliza dados públicos do DataSUS. A gente tem um aprendizado enorme, né, em cada uma das avaliações. E, como eu falei no início, seria super interessante se a gente conseguisse isolar o efeito de cada uma das frentes. E hoje a gente não consegue, por essa limitação dos dados, por a gente também não participar diretamente da implementação do projeto, mas foi um aprendizado muito grande, né? A gente teve resultados aí super interessantes. Eu acho que é isso. Obrigada, Carolina. Você caça com poder de síntese, né? Tanta coisa por trás de tudo isso. Vou Acho que eu passar até então a passei um palavra. pouquinho do tempo. Passou um minuto só, vocês estão fazendo direitinho o tempo. Então, vou passar a palavra para a Isabela, que vai apresentar, e falando da Central de Regulação. Deixa eu só ajustar aqui para conseguir compartilhar a tela com vocês. Essa hora que eu quase saí da reunião, em vez de compartilhar a tela. Deu certo? Vocês conseguem ver? Estamos vendo, sim. Obrigada, Érica, pelo convite, e muito legal ver as demais avaliações. Eu acho que depois a gente pode comentar mais isso, mas acho que tem vários desafios assim que são comuns às avaliações, e é legal a gente ter esse espaço para troca. Eu vou apresentar aqui a avaliação de impacto da Central de Regulação Obstétrica e Neonatal, que é a CRON. Essa avaliação foi conduzida por mim e pela Clarice, que está aqui também. Então, claro, fica à vontade se quiser fazer alguma intervenção durante a apresentação, pode fazer complementações. Eu acho que para eu poder iniciar, né, a Érica falou isso na apresentação dela inicial, mas acho que para vocês terem uma visão do que é a intervenção da CRON, os municípios eles fazem a regulação da disponibilidade de vagas hospitalares. Então, basicamente, um paciente ele chega no hospital, o hospital ele pode não ter a vaga ou não ter determinado recurso para atender aquele paciente. E quando você não tem uma central de regulação, é o hospital que recebeu esse paciente que tem que fazer contato com diversos outros hospitais, quase que ali no varejo, para tentar achar uma vaga para esse paciente. A central de regulação é uma forma de você unificar esse contato. Então, se você, hospital, precisa de uma vaga para um paciente seu, você faz contato com a central de regulação e ela se encarrega de fazer esse encaminhamento do paciente.
Especificamente a CROM, a grande intervenção que foi feita aqui foi separar a regulação obstétrica e neonatal no município de São Paulo da regulação das demais urgências e emergências. Então, a grande inovação por trás do projeto é você ter médicos e enfermeiras obstetras 24 horas, né, 24 horas, 7 dias por semana, numa central especializada e apartada, atendendo só casos relacionados à saúde materno-infantil. Acho que tem um ponto importante que a gente fez uma busca, né, livre, né, em fontes públicas, para tentar encontrar se existia em outros municípios, capitais e municípios maiores, algo similar à central de regulação de urgência obstétrica e neonatal, e a gente não encontrou nada similar no Brasil. Acho que isso diz um pouco, quando vocês verem o resultado, de como que pode ser relevante, né, assim, compartilhar essas boas práticas entre os municípios para pensar uma forma mais efetiva, né, do atendimento à saúde da população. Em linhas gerais, quando a gente pensa os grandes objetivos da CROM, para uma dada parturiente que o local de encaminhamento dessa gestante, né, seja próximo ao local de residência. Então, se a gente pensa em São Paulo, se uma gestante ela chega em trabalho de parto, ela precisa de algum atendimento e ela mora na Zona Sul, que esse hospital e esse local de atendimento não seja na Zona Norte, porque isso implica um longo deslocamento dentro do município para essa gestante. Tem uma questão importante, que é a redução de incidência de complicações obstétricas e neonatais. Isso está muito relacionado à resolubilidade do atendimento e um atendimento mais célere, né, dessa distribuição da regulação. E, por fim, a redução da mortalidade materno e neonatal. Esses são, em linhas gerais, o objetivo do programa, e eu já vou contar para vocês como que a gente desdobrou isso em alguns indicadores. Acho que para falar um pouco do objetivo, né, da avaliação de impacto, não é muito diferente, né, dos objetivos das demais, mas o que a gente quer fazer é ser capaz de atribuir o resultado alcançado no município de São Paulo, nos indicadores de interesse, devido à existência da CROM. Isso quer dizer que a gente quer medir o que teria acontecido com o município de São Paulo se a Central de Regulação Obstétrica e Neonatal não existisse, né, nesses indicadores que a gente vai usar na avaliação, e no fim é ser capaz de isolar o efeito causal desses indicadores de interesse, né, de outros fatores externos que podem ter afetado os indicadores de saúde. Por exemplo, a pandemia, né, a gente sabe que a pandemia foi um fator que aumentou bastante a taxa de mortalidade materna, e vocês vão ver que, por exemplo, parte dos nossos resultados estão ligados à mortalidade materna. A metodologia que a gente escolheu para essa avaliação de impacto é a metodologia de controle sintético. Né, uma metodologia não experimental. E aqui tem uma particularidade, que o município inteiro ele foi tratado. A gente não consegue, por problemas, né, questões similares ao que a Carol comentou, da identificação do local de residência desse paciente, descer o nível de granularidade, né, de unidade territorial menor, mais granular, para fazer a nossa análise. E o fato da CROM acontecer em São Paulo não é uma questão aleatória, né? Assim, a gente sabe que é uma metrópole com todas as suas, né, complicações e complexidade de ser uma metrópole, então não é por acaso que existe essa central de regulação aqui. A metodologia de controle sintético, ela é capaz, de uma certa maneira, de lidar com esse problema, né? O nosso desafio aqui é a gente conseguir construir uma São Paulo sintética. A gente fez isso considerando, para o nosso grupo controle, as outras capitais do Brasil, as outras regiões de saúde do estado e as outras regiões metropolitanas do Brasil. O que vocês vão ver que, no fim, a gente preferiu usar como grupo controle só as capitais, foi onde a gente teve uma estimativa mais precisa, e apesar dos outros alternativas de grupo controle não serem distintos, ali é onde a gente tem resultados que são mais estáveis. A gente usa os dados de 2008 a 2015 como período pré-intervenção. Esses dados, eles são importantes para a gente poder criar essa ponderação dessas unidades do grupo controle, que podem ser, né, as outras capitais, as outras regiões de saúde ou as outras regiões metropolitanas, como uma região sintética. E a ideia é que
Nesse período entre 2008 e 2015, essa ponderação, né, essa média ponderada dessas outras regiões possa reproduzir São Paulo, o município de São Paulo, nesse período pré-tratamento. A CROM ela foi criada em 2016, então tudo que a gente olha para o período pós-2016 é o período pós-intervenção, e basicamente essa diferença entre o indicador de São Paulo e o indicador na região sintética é o nosso impacto estimado. A gente faz, né, na análise de inferência da significância estatística do impacto e também de relevância econômica para a gente saber se aquele porcentagem, ponto percentual é muito ou pouco, né? Isso tem uma questão. Falando um pouquinho das bases que a gente utilizou, a gente focou nas bases de dados públicas, a gente usou dados da SH, que é o Sistema, né, de Informações Hospitalares, da SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, SINASC, que é o Sistema de Nascidos Vivos. A gente usou também dados, né, do IBGE, do Censo Demográfico e Tabinete, de maneira geral, para ter controles para o nosso controle sintético, covariadas para o nosso controle sintético. E aqui, talvez, um dos grandes desafios dessa avaliação é que a gente gostaria de ter acesso às bases de dados, que são, né, os dados não públicos, que são os dados referentes à regulação. O município de São Paulo tem essa central de regulação específica, mas existe também uma central de regulação do Estado, que a gente poderia usar os dados da central de regulação do Estado, comparando o município de São Paulo com as outras regiões de saúde do Estado de São Paulo, para poder ter informações sobre indicadores diretos da intervenção, né? Indicadores ligados mais aos resultados direto da intervenção, como, por exemplo, taxa de resolubilidade de uma determinada regulação, o número de casos de regulação que chega, o risco da gestante que chega. A gente pediu esse dado em junho de 2023 e está em tramitação desde então. A gente teve alguns aceites, mas a gente acha que a gente está ali um pouco num limbo, esperando os dados serem extraídos, e a gente aguarda esse dado, porque seria muito importante a gente conseguir completar a avaliação com esses indicadores. Falando um pouquinho dos indicadores selecionados, eles são, são 5 blocos, né, de indicadores, que a gente desdobra esses indicadores por causas específicas. Então, a gente calcula indicadores de taxa de evasão das internações, basicamente, por exemplo, internações por causas obstétricas ou internações neonatal, precoces ou tardias. Idealmente, o município deveria conseguir atender os pacientes do próprio município. A taxa de evasão é um percentual de quantas internações por essas causas ocorreram fora do município. A gente olha também para a proporção de mortalidade nas internações e para a taxa de mortalidade, sempre considerando, né, esses 4 grupos, causas maternas, neonatal precoce, neonatal tardia e por causas relacionadas à cardiopatia congênita, que são os pilares da regulação na CROM. Se a gente tivesse acesso aos dados da CROSS, a gente gostaria de ter usado o percentual, né, de resolução efetiva nas solicitações para a gestante, recém-nascido e cardiopatia congênita, e tempo médio para resolução da ficha, que isso é um indicador importante da centralização da regulação, você ter uma resolubilidade mais alta, né, dessa regulação de vaga. Então, né, tudo que está em verde, né, eu vou mostrar para vocês, à esquerda, o que está à direita, a gente ainda não tem esses indicadores e estamos aguardando esses dados para adicionar. Acho que só falar assim, um pouco antes de eu mostrar os resultados, pensando nas vantagens, né, e limitações dessa nossa avaliação, o controle sintético a gente entende que ele é uma metodologia adequada, dado o desenho que a gente tem da avaliação. E a gente faz uma série de condução de testes estatísticos, análise de sensibilidade, para a gente atestar a validade dos nossos resultados, inclusive usando grupos controles alternativos. Mas sempre que a gente fala de uma avaliação, né, de impacto usando o controle sintético, a gente sempre tem um pouco essa limitação de, olha, será que de fato essa média ponderada das regiões controles é capaz de replicar algo com a complexidade de São Paulo, né? Acho que essa é uma dúvida que a gente vai sempre tem que ter em mente quando a gente analisa um resultado de uma avaliação que é feita com controle sintético.
E uma coisa importante é que é isso, o efeito que a gente estima, ele é um efeito agregado para o município, e talvez grande parte das informações interessantes que poderiam se desdobrar em um aprimoramento, né, em uma melhoria da política pública, estaria associada a gente ter uma maior granularidade desse dado. Então, poder olhar para a gestante em determinado território, né, em distritos, né, que possam ser do município. E, por fim, a disponibilidade de dados, né? Acho que é sempre um limite, um desafio para as avaliações. A gente está aqui focando só em indicadores finalísticos da CRON, que são as taxas de mortalidade e internação, mas seria super importante a gente ter alguma medida desses indicadores intermediários que viriam com os dados que não estão públicos. Falando um pouquinho dos nossos principais resultados. A gente encontra, né? Eu vou apresentar aqui só os dois principais grupos os dois indicadores que a gente obteve resultado, que é a taxa de evasão das internações por causas maternas para o município de São Paulo. Então, a gente observa, né? É óbvio que em São Paulo você poderia contar com a estrutura hospitalar da região metropolitana, do ABC, das cidades limítrofes. E, aparentemente, quando a regulação ela passa a existir nessa central, né, da CRON, a central unificada, o município ele consegue ser autossuficiente nas internações maternas. Notem que já era uma taxa de evasão baixa, né, São Paulo, mas quando a gente compara isso com o sintético, parece que teria um aumento ao longo do tempo. Essa diferença, né, se a gente olha para a inferência estatística dessa diferença ao longo do tempo, ela é estatisticamente significativa só em dois momentos do tempo, 2016 e 2019, mas vocês podem ver que esse impacto ele é persistentemente negativo, né, o que mostra que a central de regulação foi útil para que o município pudesse ser capaz de regular as gestantes dentro do próprio território. E acho que o principal resultado que a gente tem aqui é a redução na taxa de mortalidade materna. E aqui tem uma questão que a gente interpreta como sendo algo muito associada à pandemia, né? Se vocês olham, né, a linha azul, que é o município de São Paulo, ao longo do tempo, essa taxa de mortalidade materna ela aumenta aqui em torno, né, dos anos da Covid, e parece que se não existisse uma central que é capaz de distribuir esses casos, principalmente de alta complexidade, possivelmente essa taxa de mortalidade teria aumentado muito mais do que de fato aumentou no município de São Paulo. Se a gente, né, olha para a inferência estatística, essa queda, sobretudo nesse período da pandemia, ela é grande, né, ela é relevante, e do ponto de vista de relevância econômica, é um número um tanto quanto, assim, assustador, né? Se a gente pensa que, em média, a gente tinha uma taxa de mortalidade materna no município de São Paulo de 50 óbitos por 10 mil nascidos vivos, óbitos maternos, a gente tem em 2021 e 2022 uma redução de 131 mortes por 10 mil nascidos, o que representa uma queda de quase 200%. Mortalidade materna ele é um dado que ele tem essa sensibilidade, né? É um evento raro, né? Então, um óbito a menos faz com que esse indicador oscile muito, mas a gente atribui muito esse resultado a uma melhor gestão durante o período da pandemia, que foi um período de muito estresse dentro do sistema de saúde. Acho que, por fim, né, considerações finais. A CRON ela foi bem sucedida em reduzir a mortalidade materna, né, especialmente nesses anos de mais estresse para o sistema de saúde, e os resultados, né, pontualmente significativos na redução da evasão das internações por causas maternas. A gente não encontrou nada para redução da mortalidade neonatal e nem por cardiopatia congênita, não tem nenhum resultado consistente. Tem alguma coisa pontualmente, né, relevante em um ano ou em outro, mas nada consistente. E acho que em termos de recomendações, né, pensando de maneira geral para essa avaliação, seria importante a gente ter uma visão também de uma avaliação quali para a gente entender como que a CRON ela afetou a percepção dos trabalhadores da saúde, né? Então, o médico ele fica talvez menos, né, atribulado por ter que cuidar de uma regulação, dado que tem uma central procurando a vaga para o paciente, né? E a paciente pode chegar de uma forma, né, com um agravo, ela não chega
num estado tão crítico dentro do hospital, a gente não consegue ter esse tipo de medida. E, assim, o desafio é sempre o dado público, né? É o limite da avaliação. Então, se a gente pudesse ter, de alguma maneira, os dados da CROSS, a gente poderia fazer uma avaliação incorporando também resultados intermediários, o que seria super relevante para essa avaliação de impacto e para a política, né, de maneira geral. Eu acho que eram esses os principais pontos. Tentei correr para não passar muito do tempo também. Obrigada, Isabela. Então, agora vamos passar a palavra para o Paulo. Vamos lá. Deixa eu ver como, tentar descobrir como compartilha. Acho que vai ser nesse verdinho aqui, aparece aí embaixo. Se você Não, tiver com sim, ela no aberta. verdinho. Abrir. Ah, abrir. Só um segundinho, tá, gente? Eu não costumo utilizar muito o Zoom. Agora ele está pedindo um ajuste no sistema. Autorizo. Qualquer coisa, Paulo, se quiser mandar para a gente pode compartilhar para você. Eu acho que foi aqui. Agora, ok. Agora, abrir. Isso. Vamos ver se foi. Agora Foi? foi. Foi. Deixa eu colocar em modo apresentação aqui. Foi? Estão conseguindo ver, gente? Tá sim, tá certinho. Ah, legal. Então, prazer, sou Paulo Mota, sou aqui da Faculdade de Saúde Pública, da USP, e a nossa equipe, a gente está fazendo a avaliação desse projeto, né, que é a planificação da atenção à saúde, né, a planificação da atenção primária à saúde, atenção especializada na macro-região de saúde do Sertão, ali no Pernambuco. E a gente, diferente das duas últimas apresentações, a gente está um processo avaliativo mais próximo ali da primeira apresentação. Qual que é o nosso problema, né? Qual que é o histórico que leva à implementação desse programa de planificação à saúde? Se a gente pensar nos ciclos do SUS, né, os ciclos de implementação do SUS, ali de 88 a 2000 a gente viu um processo de descentralização, né? Então, não só a saúde, né, como outras áreas, elas passam do controle central do governo federal e são descentralizadas principalmente tendo o município como foco. Fato é que esse é um problema que no final da década de 90, no começo dos anos 2000, se percebe que existe um limite desse processo de descentralização da saúde, no sentido que todos os 5.500 e tantos municípios não conseguem dar conta de todas as necessidades de saúde da população. E a partir dos anos 2000, sobretudo a partir de 2011, existe uma mudança desse paradigma, onde o foco da política de saúde vai ser a criação das regiões de saúde, né, o estabelecimento das regiões de saúde, depois das macro-regiões de saúde e das redes de atenção à saúde, como uma forma nuclear de organizar e de articular as ações e serviços do SUS, visando diminuir a fragmentação do cuidado. Fato é que, para a gente conseguir uma rede efetiva de atenção à saúde, a gente precisa que um ponto dessa rede seja responsável pela coordenação do cuidado. E na literatura,
e por experiências empíricas bem robustas, se entende que a atenção primária à saúde seja esse ponto capaz de fazer a coordenação do usuário e que possa coordenar a navegação dele entre os diferentes pontos de atenção à rede. Tá? E essa coordenação da atenção primária à saúde, ela, de fato, no Brasil, ela é muito incipiente, ela tem muitos problemas, e alguns estudos bem recentes, inclusive, dizem que chegam a dizer que não existe coordenação em muitos locais, né? A atenção primária à saúde acaba sendo como um ponto de entrada, uma das portas de entrada, apesar de ser a porta preferencial do sistema único, mas muitas vezes ela não consegue gerir esse cuidado. Então, já no final dos anos 2010, o CONAS começa a elaborar uma estratégia junto, não no final, um pouquinho, metade, um pouquinho antes, começa a elaborar uma estratégia junto com alguns pesquisadores para como fortalecer essa coordenação do cuidado, como fortalecer esse sistema de saúde, tendo as secretarias estaduais de saúde um papel central, né, coordenando essas redes. Então, a atenção primária, então, ela seria responsável por ordenar, e a atenção especializada, ela assumiria um papel que seria diferente. Ela deveria não só fazer a consulta quando necessário, mas ela deveria entrar com um papel de compartilhar o cuidado por meio dessas interconsultas, da supervisão, educação permanente, construção coletiva e o monitoramento dos planos de cuidado. Então, a planificação à saúde é um processo, né, é um método que está sendo implementado em diversas regiões de saúde no Brasil por diversos entes diferentes, né, pelo CONAS, por alguns dos hospitais do PROADES, e ela vai ser basicamente, vai funcionar, né, a partir de mudanças estruturais dentro da atenção primária à saúde, da atenção especializada, e de mudanças nos macroprocessos e nos processos de gestão. Então, aqui eu peguei um slide até da própria Érica, não sei se foi a Érica que montou, mas, por exemplo, temas que são importantes que vão ser implementados dentro da atenção primária à saúde, né? Então, gestão de base populacional, acesso à atenção primária, estratificação de risco, que é sempre um ponto importante, linhas de cuidado, monitoramento dos pacientes, isso assim por diante. Então, essas estratégias vão sendo implementadas dentro de, a princípio, uma unidade de laboratório central dentro de cada uma dos municípios, e essas unidades laboratórias elas são expandidas para as outras unidades de atenção primária à saúde dentro do município, com foco progressivo a melhorar essa coordenação entre a atenção primária e a atenção especializada. Então, nosso objetivo é avaliar, né, e monitorar essa implementação na macro-região de saúde do Sertão, no Pernambuco, e diferente das outras avaliações, a gente está no processo, a gente está no meio do processo, a gente ainda está no meio do caminho. Então, eu coloco aqui objetivos específicos, né, identificar esses facilitadores e dificultadores, considerando as dimensões política, estrutural e organizacional. Então, a gente entende que questões políticas são muito importantes tanto para a implementação da ação, da planificação, quanto para a manutenção do programa e para a manutenção dessa organização entre atenção primária e atenção especializada, identificar a percepção dos trabalhadores sobre esse processo, especialmente sobre as mudanças no processo de trabalho, identificar a percepção sobre as mudanças na coordenação do cuidado, essa aqui é uma questão muito mais voltada para médicos e enfermeiros, identificar os efeitos do processo de planificação na atenção à saúde, né, desses usuários, e fornecer subsídios para a mudança na rota do processo de implementação. Então, a gente está fazendo esse trabalho continuado para focar em mudanças.
e contribuir para os resultados finais propostos do projeto sejam alcançados. Então, o que a gente está utilizando de método, né? A gente está utilizando a abordagem qualitativa e quantitativa de uma forma sequencial. Então, a gente está fazendo atividades em paralelo à implementação do processo. Aqui, como eu já disse, né, a gente está na região, em 3 regiões de saúde, né, que é a macro-região do Sertão, que é essa rosinha aqui mais escuro, que é a de Serra Talhada, a rosinha claro, que é a região de saúde de Afogados da Ingazeira, e Arco Verde, que é essa verdinha mais claro aqui. Tá? É uma região que tem 35 municípios e mais ou menos 850 mil habitantes. A gente está usando 2 pilares metodológicos, né, 2 referências importantes. A primeira é a coordenação do cuidado, que vai ter como foco, né, os pilares clínico, administrativo e de continuidade informacional. Então, quando a gente está olhando para a parte clínica da coordenação do cuidado, a gente entende que a APS tem uma posição de destaque no sistema, como porta de entrada, como responsável pela coordenação. Ela tem uma capacidade resolutiva em exames, medicamentos, busca ativa, estratificação de riscos e protocolos, e ela tem uma capacidade de resolução após evento adverso, né? Então, o paciente ele tem está em segmento por uma hipertensão e por algum motivo tem um AVC. Então, ela ainda tem uma capacidade de resolução desse evento pós um evento desse tipo, né? Então, segmento do cuidado, atividades de visitas domiciliares, entre outros. Tem uma questão administrativa, né, da própria estrutura de composição público-privada desses serviços, principalmente de especialidade e de SADT, que a gente sabe que em São Paulo a gente tem essa composição bem dada, principalmente por conta das OS, que estão gerindo a atenção primária à saúde, mas no interior do Brasil, os entes privados acabam entrando muito dentro da atenção especializada e no serviço de diagnóstico. A organização do fluxo, né? Então, encaminhamento em tempo oportuno, fluxos bem definidos, integração de serviços e integração entre as equipes. Hoje é notório, a gente entende que não existe esse fluxo de informações bem definidos, né? Se espera muito que a implementação dos programas de saúde digital facilite esse fluxo de informação, mas isso ainda é muito incipiente, sobretudo quando o paciente retorna da atenção especializada para a atenção primária à saúde, né? E a continuidade informacional, os prontuários eletrônicos e prontuários clínicos. Outro pilar teórico, né, importante para a gente é a organização e oferta dessa atenção especializada do transporte sanitário. Então, aqui eu não vou passar por tudo, mas a gente está trabalhando com algumas dimensões, com o planejamento dessa oferta e o transporte sanitário para situações emergenciais, a organização do transporte sanitário para situações eletivas, né, o acesso regulado, a regulação e como essa regulação assistencial se linka com a própria atenção primária, a integração na rede, o cuidado multiprofissional, não só na atenção primária, mas o cuidado multiprofissional na atenção especializada, que é um dos pontos de atuação da planificação à saúde, o uso de prontuários eletrônicos e prontuários clínicos, a integração em comunicação e estratégias de matriciamento, educação permanente, integração serviço, ensino-serviço e pesquisa. Como eu disse, a nossa estratégia ela é diferente de outros projetos de avaliação da planificação à saúde hoje no Brasil. A gente deu uma sorte que a gente conseguiu fazer o primeiro bloco de intervenção logo que havia sido começado os processos de implementação. Então, a gente teve quase que um marco ex post de primeiros dados para a gente conseguir olhar como estava a situação antes, né? Então, em outubro e novembro do ano passado, a gente rodou um web survey com profissionais da atenção primária e da atenção especializada, né? Trabalhando com
um questionário com 5 blocos, perfil, né, integração da PS atenção especializada, linhas de cuidado, que a gente está trabalhando com a hipertensão, diabetes, a gestação de alto risco e o câncer de mama e câncer de colo de útero, sistemas logísticos e um bloco mais de percepção geral desses profissionais. Aqui eu trouxe, eu acho que mais importante do que os resultados dessa primeira fase, eu trouxe dois pontos só que chamaram bastante a nossa atenção, né? Então, primeiro, a gente teve quase 1.900 respondentes, então a gente teve um sucesso bem grande, foi um exercício, um trabalho de todo mundo da equipe para divulgar esse questionário para esses profissionais. E o que chamou muito a nossa atenção? Comparado com outros estudos que a nossa própria equipe já fez sobre tempo, encaminhamento em tempo oportuno para exames de raio-x, eletrocardiograma, mamografia, até ressonância magnética, a gente na região teve resultados muito bons. Os resultados de todos os exames nos outros estudos que a gente fez, eles tendem muito mais a estar próximos do raramente e do nunca do que aqui no às vezes, né? Nessa escalinha Likert que a gente acabou utilizando. Então, ele já está deslocado para a direita. Então, resultados muito bons que a gente ficou surpreso. E a mesma coisa aqui para este resultado, quando a gente está questionando ações específicas para o câncer de mama, né? Então, se as mulheres de 50 a 69 anos realizavam uma mamografia de rastreamento solicitada pela PS, que já entre o quase sempre e o sempre, eles conseguem um encaminhamento no ciclo patológico, com alterações, se o paciente com suspeita, ele não latiu o tempo todo. Se o paciente com suspeita de câncer de colo do útero é atendido até 30 dias pela atenção especializada, e os demais, eles estão todos muito mais próximos do sempre do que do nunca, raramente, que é o que a gente estava encontrado em outras regiões de saúde, aqui no próprio estado de São Paulo, no Amazonas, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. E a gente começou a se questionar mais do que o porquê, mas quais serão os desdobramentos para as próximas etapas. Tá? Porque a nossa ideia é voltar em 4 novas rodadas ainda e fazer esse mesmo questionário, acrescentando com perguntas relativas aos macroprocessos que vão ser implementados, para a gente comparar essa percepção e comparar se esses tempos de espera para os exames, eles estão, a percepção dos profissionais está mudando. E o que a gente acredita que nas próximas rodadas essa percepção ela vai cair, ela vai ficar pior. Por que a gente acredita nisso? Porque a gente acha que com as ações da planificação, com os processos de educação, com a implementação de ações para os profissionais, né, e de modelos de cuidado, de gestão do trabalho, a percepção deles, que era boa, ela tende a piorar no curto prazo para depois melhorar se essas ações forem tendo êxito lá na frente. Tá? Uma outra etapa que a gente está realizando, que a gente realizou aqui entre março e abril, a gente está finalizando aqui já um próximo relatório, foram entrevistas com gestores e atores centrais dos municípios, né? Então, realmente conversar com secretários municipais de saúde e coordenadores da atenção básica e os responsáveis pela implementação da planificação desses em alguns municípios. A gente selecionou 9 municípios. E a gente vai fazer isso de novo, né, mais 2 etapas, ainda no fim desse ano, provavelmente, e no fim de 2025. E o que é interessante que a gente trouxe, que a gente percebeu, é que a percepção deles do Planifica, ela é um pouco distinta do que o projeto se propõe, principalmente dos municípios menores. Os municípios pequenos,
eles tendem a falar que eles aceitaram participar do Planifica por um motivo muito simples. Disseram para a gente que vão aumentar as consultas na atenção especializada e a gente não vai ter gasto com isso. Então, por isso estamos implementando, por isso aderimos ao processo, né? Quando não, disse muito especificamente, não, disseram que vai aumentar a consulta, a gente vai gastar menos dinheiro, né? Então, esses municípios pequenos têm essa percepção de que não é um processo de construção, de melhora no processo de trabalho, sobretudo, né? Em classificação de risco, em gestão do cuidado, mas simplesmente vai aumentar a minha oferta de vagas na atenção especializada, né? Isso chamou muito a nossa atenção e é algo que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar. E, por último, a gente ainda vai fazer 2 imersões presenciais, que a gente vai vamos ainda selecionar os municípios, né, que a gente vai, mas a gente vai conversar com os pacientes e trabalhar com os itinerários terapêuticos ou com as trajetórias de cuidado dessas pessoas, né? Então, existem evidências. Por que a gente acha importante, né? Porque a gente sabe que, embora exista um fluxo mais ou menos pré-definido hoje, e que a planificação à saúde queira definir ainda mais os fluxos assistenciais, né, trabalhem com essa ideia, os usuários eles não respeitam fluxos, não respeitam a pactuação entre serviços, entre gestores, eles querem que o problema deles seja resolvido, né? Esse é o foco do usuário, independentemente do que o gestor pensou, e muitas vezes independentemente também do que o profissional pensou. E essas trajetórias, elas acabam por se ramificar cada vez mais e pulverizar o atendimento entre os diferentes serviços. Algo que o processo de planificação ele deseja ir contra, né? Ele deseja que essa fragmentação diminua. Então, os usuários eles buscam e criam as maneiras de acessar os serviços de saúde, desafiando racionalidade, articulações, entre outros, pensando na sobrevivência, nas suas demandas reais e nas suas demandas simbólicas. Então, entender essas trajetórias, esses itinerários terapêuticos, ele vai mostrar para a gente também as falhas do processo, né? Então, se o usuário ele não está conseguindo, por exemplo, que é muito comum a gente já viu em algumas outras pesquisas, o usuário não está conseguindo fazer um exame de imagem, né? Um ultrassom, uma ressonância magnética. Muitas vezes, a solução é ir para o privado, né? Ou a solução não é o privado, mas a solução é, de alguma forma, tentar furar, vamos dizer, furar a fila, né? Contornar o sistema. Então, tenho conhecido de alguém que trabalha na regulação, trabalha no setor de ultrassom e conseguiu fazer o encaixe, né? Então, se a gente conseguir identificar também esses processos, isso facilita a gente construir um sistema um pouco mais equânime, tá? O E uma Paulo, se coisa que a gente puder vai... caminhando para o finalzinho, a gente está no nosso Estou limite terminando. aqui. Tá, desculpa. E uma coisa que a gente vai implementar aqui nessa pesquisa pela primeira vez é não só entrevistar os usuários, mas entrevistar os médicos e enfermeiros que são responsáveis por cuidado por eles, para a gente conseguir ter essa contrapartida, né? Ter essa visão dos gestores e dos gestores, não, dos profissionais de saúde para essa linha de cuidado gerido, tá? Então, a gente pretende fazer essa integração entre as perspectivas, né, desses 3 atores, né, os gestores, os profissionais e os usuários, para lá na frente a gente conseguir ter uma visão mais próxima de como e conseguir avaliar de uma forma mais próxima como esse processo está sendo executado. Obrigado, gente. Obrigada, Paulo. Gente, a gente chegou aqui no nosso limite, mas se vocês tiverem mais alguns minutos, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer. Eu acho que eu quero fazer uma pergunta.
para a Bela e para a Clara. Eu vi na avaliação de vocês, né, que os efeitos eles estão mais ali lá na linha do tempo, eles estão lá para 2, 3 anos, né? Acho que até um pouquinho mais. Eu e Pri, a gente tem visto isso bastante também, né, nas avaliações aí, usando dados de saúde, que a gente tem. No primeiro ano, a gente não vê nada, nem nível da UBS, né, que era o que a gente esperava já ver, né, ali na UBS. No segundo ano, a gente já começa a ver algumas coisas e tal. E aí, se vocês têm compartilhado, né, desse sentimento, e aí eu acho que é uma dúvida também para a Érica e para a Dani, no sentido de que será que no início essas ações elas são muito pouco abrangentes, né? Então, apesar de terem de fato começado a política, se de fato começou mesmo, né? Se foram apenas algumas ações isoladas, acho que seria essa a minha dúvida nessa linha. Carol, eu acho que tem uma curva de aprendizado, né, que acho que isso é inegável. No caso da Cron, em particular, eu estava tentando abrir aqui rapidinho para ter os números que eu não tenho de cabeça. Tem algo que eu atribuo um pouco a esse resultado acontecer alguns anos depois do início do programa, é que se você olha o número de gestantes reguladas pela Cron, ele aumenta muito a partir do terceiro ano do projeto. Então, 2016 e 2017 é uma escala bem menor de operação. Se você olha a partir de 2018 é quando o número de gestantes reguladas e crianças, né, fichas, de maneira geral, aumenta. Então, eu acho que tem... Aí eu acho que isso pode estar associado com a curva de aprendizado, né? Assim, você começa regulando menos, fazendo no menor volume, e ao longo do tempo você vai expandindo isso e ganhando né, tração, né, do programa. Posso fazer um comentário antes da Francine? Eu não consigo levantar a mão. Carol, eu acho que nos outros projetos, não na Cron exatamente, mas em outros projetos que eu trabalhei um pouco, assim, que eram os projetos do ProdSUS, às vezes eu acho que tem esse efeito que você já mencionou, que assim, você começa com 1, 2 unidades, então assim, a implementação começou, mas começa muito pequena, né? Às vezes até tem um caso também que assim, eles têm um piloto, e aí você, em teoria, é divulgado como projeto, né? A implementação começou, mas é um piloto, depois ele vai se espalhando. Então, eu acho que tem uma certa forma nesse âmbito, né, de programas de começar menor e depois escalando. Então, às vezes a gente pega já aquela coisa que já foi, né, já está terminada, mas esse histórico às vezes nem é passado para a gente tão claramente, né? Qual foi essa escala de entrada. Eu acho que a gente tem muita dificuldade quando pergunta, mas qual a escala de entrada? Ter datas, ter esses dados bonitinhos. Então, acho que não chega para a gente como avaliador essa informação. Mas quando eu estava nessa época do ProdSUS, eu estava pegando o oposto, mesmo que a hora da implementação. E eu lembro que, né, na prática tinha muito isso. Então, na época até me chamou a atenção desse gap de informação aí para a gente. Eu concordo, Clara, e acho que soma isso ao fato de que, em geral, essas intervenções, elas são intervenções complexas, né? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nem sempre, enquanto avaliadores externos, a gente tem acesso direto, ou existe um sistema de monitoramento muito claro de todas essas ações que são implementadas, né? Francine? Primeiramente, parabéns pelo trabalho, energia e a qualidade dos resultados que vocês trouxeram. Eu trabalho atualmente no Oncoguia, e aí a minha dúvida está mais ligada ao processo mesmo de trabalho de vocês. Queria saber como é que esse processo assim, de delineamento do método de como vocês vão fazer essa avaliação, como que vocês preveem ou como vocês se protegem em relação aos vieses de informação, seleção, enfim. Queria entender um pouco esse por trás dos bastidores antes de fazer o monitoramento, as ações de monitoramento e avaliação propriamente dita. E minha outra pergunta está muito ligada ao projeto que eu estou tocando agora, que é mais voltado para a equidade racial dentro da oncologia. Queria saber se vocês já desenvolveram algo voltado para grupos étnicos raciais, assim, e se sim, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, de forma geral. Pergunto porque dentro da oncologia é difícil, mas eu fico imaginando em outras questões, como fazer monitoramento e avaliação quando a gente está considerando na área da saúde questões étnico-raciais.
Não sei se ficou claro, são duas questões, uma de processo e outra mais voltada ao escopo que eu estou tocando agora. Aí a sua Obrigada. pergunta é para todos, Francine, ou você está direcionando para algum Eu tipo fiz para específico? todos, e quem se sentir Tá, mais confortável. combinado. Bom, quem quiser contribuir. Eu acho, eu vou tentar puxar, mas acho que conhecendo o trabalho, né, de todo mundo assim que apresentou, acho que a gente faz de uma maneira similar, então acho que até a Érica, Pri, Cássia e Carol podem ir complementando, assim. Mas acho que normalmente a gente parte um pouco, que são processos que eles podem acontecer conjuntamente, mas não tem necessariamente uma ordem de dependência, mas se fosse, idealmente, você começar com um levantamento de literatura. Então, dado um problema, você identificar tudo que existe no Brasil, benchmarks internacionais sobre essa questão. Aí, o desdobramento na sequência é você estabelecer uma teoria da mudança. Então, você entender quais são exatamente, né, os agentes envolvidos nesse projeto, os insumos, quais são os produtos, os resultados desses produtos, indicadores finalísticos que você gostaria de mensurar. Aí, a partir disso, a gente desdobra esses resultados em indicadores. E esses indicadores, em geral, eles são o melhor que a gente consegue fazer, dado todas as limitações que existem no mundo. Então, limitação de dado público, limitação da gente ter uma informação, né, incompleta sobre o monitoramento, execução das atividades do programa. E aí, Granularidade também, né? granularidade, acho que tem uma série de né, desafios nessa etapa. E aí, a partir disso, a gente escolhe, né, a metodologia de avaliação de impacto, porque acho que isso tem a ver um pouco com a disponibilidade de dado, o que a gente consegue monitorar, até onde a gente tem perna, né, para poder fazer a avaliação de impacto. E sempre quando a gente conduz, você tenta fazer, né, especificações alternativas, olhar um pouco para a estabilidade, robustez do resultado. E acho que uma coisa que sempre ajuda muito nesse processo é conversar com as equipes implementadoras, né, com quem está lá no dia a dia, porque às vezes a gente tem um resultado que a gente fica aqui, né, do escritório olhando e a gente não consegue ter certeza da interpretação. E com alguns minutos conversando com quem está no dia a dia do projeto, a pessoa ela sabe te dar a diretriz exata do que está acontecendo. E acho que essa conversa, né, acho que a Cássia trouxe muito isso, com quem está executando o projeto, o quanto mais próximo for esse contato e esse dia a dia, acho que melhor fica a avaliação, porque a gente consegue, acho que não precisa chegar no final da avaliação para pensar o que eu poderia ter feito melhor com esse feedback de quem está implementando. Acho que não sei se as meninas querem, Paulo, também querem completar com alguma questão. Vou fazer um comentário, então, Acho que a rápido. Cássia queria fazer um comentário também, mas Ok. acho que você pode falar primeiro, não tem problema. Eu ia falar para assim, a resposta da Bela foi ótima, porque ela cobriu todo assim, o processo. E aí, né, só para, assim, às vezes nesse processo, né, tem grupos, ou depende com quem você está trabalhando, quem é que está pedindo, né, demandando a avaliação. Eu vejo uma coisa que é engraçada, às vezes eu ainda vejo muita resistência com a teoria da mudança. Então, tem lugares que a gente quer falar eu quero avaliação de impacto, uma coisa quant, e não está interessado em ver a teoria da mudança. Por mais que a gente explique, por exemplo, que a teoria da mudança é super importante para a gente ter insumo de fazer esses indicadores, às vezes tem que chegar e criar um indicador sem ter pensado em tudo isso formalmente. Então, a gente às vezes até faz um exercício menos formal, mas a gente tenta fazer isso internamente para pensar nos indicadores. Então, isso é uma coisa que sempre tira o chão, mas eu vejo acontecer com muita frequência. E a outra coisa também assim, é você às vezes, né, que a gente comentou da pergunta da Carol, às vezes você não conhecer a implementação. Aí a Bela falou muito bem, de você conversar com os implementadores. Às vezes isso não está acessível, você não tem como chegar até eles, né? E aí eu acho que uma outra pequena dica assim que eu recebi na minha carreira, né, com orientador e tal, é assim, pensar sempre no programa como uma caixa preta. Porque às vezes você sabe tão pouco daquilo e tem tantas coisas acontecendo, tem o treinamento, tem uma implantação de um processo e tem alguma outra coisa, alguém botou dinheiro e tudo acontece ao mesmo tempo e a gente fica tentando assim, de que eu estou querendo no meu impacto? Aí você acaba, bem, vou ter que simplificar isso ao máximo, penso que assim, um monte de coisa aconteceu e aí aumenta o território, você não sabe aquela coisa das UBS, a gente não sabe quantas foram, onde foi, aí você vai aumentando, sabe? Diz assim, bem, vamos tentar fechar porque é o melhor que a gente consegue dizer da implementação em si.
que para a gente é sempre a parte mais difícil, é se conhecer da implementação. Às vezes a gente não consegue chegar lá. Aí, com isso, às vezes também fica difícil de achar impacto, né? Porque você está fazendo uma coisa tão maior, assim, você está supondo que foi uma área maior do que o que ela é, porque você não tem acesso às informações. E aí o terceiro ponto é sempre o tempo. Outra coisa também que eu vejo, às vezes, todo mundo, a gente quer fazer avaliação de impacto 6 meses depois. E às vezes não dá tempo do impacto chegar na população, entendeu? Os processos estão sendo mudados, as pessoas lá que trabalham nas UBS estão aprendendo a fazer ainda o dia a dia com um novo conjunto de processos. E aí, mas a gente só vai ver esse impacto talvez daqui a 3 anos, que foi o exemplo que a gente viu aqui, né? Em vários projetos. Então, isso também é outro desafio, que eu acho que é sempre bom ter em mente, se você tiver, dependendo com quem você estiver trabalhando, você já vai avisando, tentando disseminar isso, entendeu? Esse impacto pode não chegar em 6 meses, em 1 ano, talvez seja 3, porque se o resultado vem nulo, sempre muito decepcionante, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar esses pontos desde o início. Então, Kate. Eu acho que a Cássia e depois a Priscila. Obrigada, Dani. Não, só complementando o que a Bela e a Clarice colocaram, acho que a Clarice ia falar num ponto que eu acho que é crucial, né? A gente tem, às vezes, uma tara pela avaliação de impacto, até porque foi muito disseminada essa metodologia, enfim, e os financiadores cobram muito isso, mas a gente precisa muito avaliar o timing do projeto, né? Eu acho que quando a gente faz as escolhas metodológicas, a gente olha um pouco do tempo, disponibilidade de dados, recurso, porque eu acho que a gente não pode falar de avaliação sem falar de recurso. Às vezes a gente quer fazer avaliações muito robustas, mas a gente sabe que tem uma questão de uma restrição orçamentária, né? Então, e eu acho que essa conversa de muito sentar financiador, implementador, eu acho que é muito importante para pensar um pouco assim, o que eu quero responder? Então, a Bela falou super, assim, a teoria da mudança também sou super fã, mas a gente também tem modelo lógico, então pensar um pouco na metodologia para a gente delinear, senão a gente está perguntando de muita coisa, avaliando muita coisa e não avaliando nada. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma avaliação que tem ali como indicador a questão de mudança de percepção, né? Tipo, pensando assim, uma mudança de percepção, né, enquanto resultado, e a gente tem um indicador relacionado a isso. Provavelmente a gente vai ter que pôr uma coleta qualitativa ali, a gente tem que adotar métodos que vão ajudar a gente a perceber essas mudanças, né? Então, acho que a gente vai adaptando muito ao que os indicadores, os resultados estão ali colocados. Então, acho que esse é um desenho importante. E, por fim, acho que uma coisa também que eu acho que a gente fala, né? Mas a gente tem vários desenhos de avaliação que a gente pode pensar. Então, entender um pouco o que o projeto precisa, né? Então, eu preciso entender melhor a realidade desses atores, preciso entender melhor o território, eu faço uma avaliação para identificar necessidades, para ver se o projeto que já está em curso está sendo bem implementado, eu quero só olhar um pouco dos resultados que eu já tenho agora, ou realmente eu tenho uma robustez aí de 3 anos, por exemplo, que eu quero avaliar o impacto. Então, acho que são muitas decisões ali, né? São vários fatores que ajudam a decidir melhor, mas eu também partilho disso. Acho que envolver todo mundo, acho que ajuda a fazer um desenho muito mais assertivo em relação ao que a iniciativa precisa. Legal, ótimas perguntas, Francine. Eu acho que as meninas já falaram bastante sobre o processo, não vou me repetir. Eu queria só ressaltar um ponto que foi falado assim, né, em todas, que é essa questão assim, uma avaliação ela precisa começar com a pergunta, tá? Eu acho que muitas vezes ocorre, tipo, a gente tem essa base de dados aqui, o que a gente pode fazer com ela? Não é, isso é bom para academia, né? Para publicar, a gente vai fazer artigo, vai publicar, tal, mas para resolver problema público, a gente precisa entender o que é pergunta. E para entender o que é pergunta, não dá só para o avaliador decidir sozinho. Tem que ter a implementação, como a Bela falou isso primeiro, as meninas também. Então tem que quem está resolvendo, quem está ali enfrentando o problema, precisa ajudar a definir qual que é a pergunta que você quer avaliar, o que você quer responder. E a partir daí, aí os caminhos são vários. Não, pode ser quanti, pode ser quali, pode ser impacto, pode não ser impacto, pode ser o que for, que vai ajudar a responder aquela pergunta, que é a pergunta de interesse para resolver um problema público, tá? Então, acho que isso que eu queria ressaltar, porque avaliação sem uso, para quê? Para ficar dentro de uma gaveta? Um relatório bonito, lindo, ou qualquer outra forma de divulgação que a gente encontre para colocar nossos resultados que ninguém vai utilizar? Para mim, eu acho que não faz muito sentido. Já fiz várias avaliações que acabaram no fundo de uma gaveta, e isso dói bastante, assim, pelo menos para mim. E eu acho que qualquer avaliador que está dedicado ao que está fazendo deve doer isso também. Então,
já fazendo a propaganda, amanhã eu vou estar numa mesa de avaliação participativa. E a ideia da avaliação participativa é justamente isso, né? Cássio estava falando sobre isso. Vamos trazer as pessoas na mesa. Todas as avaliações que foram apresentadas aqui hoje partiram sob demanda da Humani, né? Por isso que a gente está aqui hoje. A Humani está ajudando a implementar projetos, financiando projetos, colocando projetos na rua. E, ao mesmo tempo, a Érica está há alguns anos na Humani, né, implementando colocando em prática essa área de monitoramento e avaliação na Humani, um trabalho primoroso, Érica. Seu início, sua apresentação aqui foi muito bonito de ver como que está se fortalecendo isso, né? E de forma estruturada, sistêmica, avaliar esses projetos. E sempre já fiz algumas avaliações com a Humani, em parceria com a Érica, e sempre com o envolvimento das instituições implementadoras, né? Então, tem o lado do financiador, tem o lado de quem está implementando, enfim, e o avaliador que traz sua expertise de como que a gente vai responder as perguntas, que são as perguntas relevantes. Bom, já começo a falar, falo demais. Mas você fez uma outra pergunta, Francine, sobre a diversidade étnico-racial, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma questão super relevante também. Eu poderia fazer uma outra propaganda de uma mesa, mas ela foi no passado, foi na segunda-feira da Glocal, em que a gente discutiu um pouco sobre isso. Uma mesa da Rede de Economistas Pretas e Pretos, eu estava na mesa também, e a gente foi discutir vieses raciais na avaliação. Então, e o que é que isso significa, que vieses são esses, e como é que isso pode ser abordado, evitado, quais as consequências e tal. Então, poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre isso também, que é a questão de que todas essas iniciativas que foram apresentadas aqui também, a gente deveria e poderia ter discutido isso, né? Como que esses programas eles impactam de formas diferentes, dependendo da população, de raça, cor e tudo mais. E como que isso vai ser afetado, né? Quem está fazendo as avaliações, quem está decidindo, por que que isso não está na pauta, por que que isso não foi discutido aqui hoje? A primeira resposta, assim, tem várias respostas relacionadas a racismo estrutural também, mas tem uma resposta muito francamente a escassez de dados, né? Como já foi comentado aqui várias vezes também. Então, a gente não tem dados sobre isso. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante na mesa de segunda-feira, tá? E os dados que a gente tem não são muito confiáveis, não são muito precisos. Então, isso é algo que dados de raça, né, e cor. Então, fica muito difícil se avaliar com esse recorte, quando a gente não tem dado. Então, acho que a nossa discussão está um passo para trás de por que que a gente não tem dado e como é que a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, acho que tem vários pontos aí, mas olhar para isso é indispensável, né? Na área de saúde, as evidências que a gente tem, todas vão apontar que a gente deveria estar olhando para isso, porque as populações que são mais prejudicadas por condições de saúde, a gente sabe quem são. E não é a população branca. Então, isso precisa ser discutido, sim, e precisa ser questionado. Então, eu queria agradecer pela sua pergunta também e desejar boa sorte. Gostaria de conhecer mais sobre o seu trabalho também. Quem quer trazer mais alguma coisa? A gente já passamos bastante de tempo. Eu acho que a É, Isa queria falar mais alguma coisinha. é uma coisa, acho que super rápida, assim, só para fazer um gancho com esse último ponto da Pri. Eu acho que em saúde a gente tem que fazer um esforço maior para a gente explorar melhor os nossos dados, para poder olhar para questões étnico-raciais em mais profundidade, sabe? Porque a gente acaba sempre tendo uma visão muito agregada, e isso talvez diz muito pouco sobre como que a saúde interage com outras questões socioeconômicas, demográficas de maneira geral, né? Assim, acho que a saúde ela tem esse diferencial de outros setores, que muitos dos problemas que chegam na saúde, não necessariamente eles são originários da saúde, né? E eu acho que se a gente fosse capaz de olhar, né, para esse dado com recortes, para tentar pensar não só na prevenção
da doença, né? Mas assim, acho que pensar na saúde como uma abrangência mais multissetorial para evitar, né, na ponta, né, na raiz do problema, eu acho que é fundamental a gente evoluir para essa discussão, mesmo que os dados ainda não estejam prontos para isso. Eu acho que a gente tem que tirar o suco do dado e chegar no limite e falar assim, olha, o dado está ruim, esse é o limite que a gente deveria ir. Obrigada pela sua pergunta também. A gente Bom, já eu acho passamos. que a gente pode. Desculpa. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui a rodada de perguntas. Acho que a gente já passou um pouquinho do horário. Érica, você quer fazer algum encerramento, algum pontuamento? Acho que é só agradecer, né, a participação de todo mundo, o poder de síntese, né, todo o material que tem por trás disso, tudo é muito extenso. Mas agradecer mesmo, obrigada, gente. Daqui a pouco a gente vai pôr no YouTube da Humani, então vai estar disponível a gravação. E é isso, gente. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, Obrigada a gente. vocês, Até uma gente. próxima. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Até mais. Parabéns pelo trabalho de todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.